Gente, isso é o maior tiro no pé que alguém poderia ter dado. O Lula chegou a reclamar de público. Não é tamanho de ato para estar lá o presidente da República. Sabe o que isso consolida? A ideia de que o Bolsonaro coloca a gente na rua e o Lula não. A fotografia, segundo o time do Nunes, é ainda pior do que a ação jurídica. A ação jurídica é líquida e certa, não tem muito questionamento ali de que vai ter um rumo, né? De que vai ter um encaminhamento. Mas essa fotografia, para ser usada na rua, ela é um prato cheio. Se o Lula queria mostrar força em São Paulo, naufragou com esse evento. É assim que o time do Boulos está vendo. E eu vou fazer um giro aqui para trazer o outro lado, né? Porque esse aí é o copo mais do que meio vazio, né? No restinho, assim, do tacho do café. No time do Boulos, o pessoal está tentando ver o copo meio cheio, dizendo, olha, tá, o que tinha ali de gente é o de menos, né? Esvaziado é impossível dizer que não estava, porque o próprio Lula falou, gente, nós não trabalhamos direito isso aqui, não. Tá ruim pro Dilma. Né, mesmo a Rede Globo, seus comentaristas sempre passando pano pro governo, sempre tentando passar o verniz, não tiveram como dizer que o ato foi bem sucedido, não tiveram como dizer que o ato estava cheio, pelo contrário. Vou pontuar algumas coisas. Achei o evento esvaziado, tudo bem que tinha uma localização ali ruim, mas evento esvaziado, tanto que o mesmo presidente assim, da República eles até tentam se ainda queixou, assim, né, durante o discurso. Concordo, é esvaziado sim, era a área dele, Itaquera. Então é eleitorado do presidente Lula. Então ele reclamou que foi mal divulgado, tudo. É um sinal amarelo. Quando não tem público no seu próprio reduto eleitoral, por mais que tenha sido desorganizado, todo mundo estava sabendo. O Brasil inteiro estava sabendo que ia ser em Itaquera, ao lado do estádio do Corinthians, e que ia ter esse evento hoje, do dia 1º de maio. Aqui teve gente que não foi. O governador não foi, o prefeito não foi. Mesmo esvaziado, foi fazer campanha. Pede voto para o Boulos. Então, não por acaso, a gente já falava aqui ontem, por que não ia o Tarcísio, por que não ia o Ricardo Nunes, porque... não poderia, né? Evento público. Que era um evento político e de campanha. Agora, Natuza, eu vou te dizer uma coisa, nem eu ia falar vergonha, que ia ser um palanque, falei ontem aqui no 18, falei no Em Pauta, evento de palanque, evento de campanha, mas eu não esperava que o presidente Lula fosse pedir voto pro Boulos, porque não pode. Eles próprios dizem, olha, o Lula reconheceu no discurso que foi mal organizado, reclamou. O ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. É um péssimo sinal que em Itaquera, um dos locais em que os petistas mais têm voto em São Paulo, o que me entristece, né, porque a minha família, né, meu pai foi registrado, né, em Itaquera, meus tios foram registrados em Itaquera, né, me entristece ver que hoje é um bairro que proporcionalmente dá mais votos ao PT, apesar de ter muita gente de direita também, mesmo em Itaquera, mobilizando várias centrais sindicais, toda a militância política, um monte de pelego, ainda assim o Lula não conseguiu lotar um mísero comício, isso que ainda era um feriado, no meio da semana, mais fácil de mobilizar a militância, né, e com patrocínio da Petrobras, né? Foi mais de R$1 milhão, 3 milhões de reais, aliás, da Petrobras, segundo levantado pelo Estadão, gasto com este show pro 1º de maio. Nosso dinheiro. Disso, não era sequer, né, institucionalmente, não era um ato para militância, não era um ato de palanque político, é óbvio que informalmente todo mundo sabia que era, até a Rede Globo admite. Agora, pro público em geral, era um show de graça, nem com um show de graça quiseram ir ver o Lula, quiseram ir ver o Guilherme Boulos. Mais do que isso, financiamento via Lei Rouanet, transmissão na EBC, na TV Lula, e mesmo assim foi um fracasso de público. Isso acende, né? O Camarote falou ali na Globo que acende o sinal amarelo, mas eu diria que é o sinal vermelho, né? Mostra que o Boulos pode até estar bem nas pesquisas por causa do recall da última eleição, que ele foi pro 2º turno, mas chegou no seu teto, né? Tudo indica que chegou no seu teto, tudo indica que não vai mais conseguir
conseguir crescer. E que só quem poderia ajudar, né, o Boulos a vencer no eventual segundo turno seria um apoio de Tabata Amaral, que também faz parte do governo Lula e está com o apoio do Alckmin, que é vice do Lula. Mas o Boulos em si, só ele, com a sua imagem de radical, mas com a imagem do PT e do governo, que estão extremamente desgastados, não conseguem vencer a eleição. É esse o sinal que esse evento passa, né, de derrota para Guilherme Boulos e de derrota para Lula. Por isso ele está tão preocupado, por isso que ele está tão desesperado, a ponto de reclamar no discurso da falta de organização, da falta de público. Então, mais do que isso, ele ainda comete crime eleitoral pedindo voto abertamente para o Guilherme Boulos. Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Vergonha, né? E por isso eu quero dizer para vocês, Vai o Bolsonaro fazer algo parecido. derrotará esse moço aqui A dele se ele fizesse. se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Imediatamente eu já ingressei com ação, né? O judiciário já concedeu uma liminar mandando tirar do ar tudo que tiver envolvendo o Lula pedindo voto pro Guilherme Boulos, e no julgamento de mérito eu não tenho dúvida de que o Lula vai ser condenado a pagar multa eleitoral quando a campanha do Boulos for registrada, quando tiverem as convenções partidárias, a campanha dele eu também vou processar e ele também vai ter que pagar na justiça. Então foi o pior cenário possível. Teve Rouanet, teve Petrobras, teve EBC, teve Central Sindical, mesmo assim foi um fiasco de público. Lula mostrou que não coloca a gente na rua, nem a sua base eleitoral, mesmo num reduto eleitoral, mesmo com seu candidato que está em primeiro nas pesquisas para prefeito de São Paulo, ainda assim foi um fracasso retumbante. Tarcísio de Freitas, por outro lado, governador, não foi ao evento e demonstra força. Cada vez mais Tarcísio mostra, né, ganhar, crescer na viabilidade para eventualmente disputar até a presidência da República contra o Lula em 2026, e isso é um excelente sinal para a direita, que precisa, além de tudo, além do presidente da República, renovar o Senado. 2/3 do Senado será renovado em 2026 e nós precisamos de um Senado de direita para colocar